Pois bem, amada família, santos de Deus preciosos, vamos ouvir a voz do Pai. Esse momento mexe com muita alegria no meu coração, traz muito gozo, muita satisfação para minha alma, ao mesmo tempo que muito temor, muita reverência a Deus, porque é momento da pregação da palavra do Senhor. Pregação da palavra do Senhor. Esses dias, quando eu fiz esse post do pastor que não trabalha, um menino lá respondeu e disse: realmente as pessoas não sabem o trabalho do pastor, acham que o pastor somente prega. Eu iria até curtir, mas eu falei: gente, ele não sabe o que falou. Não é somente prega. Pregar é a coisa mais importante da história. Pregar é a função mais importante do pastor. O pastor podia plantar bananeira, subiar, chupar cana, visitar, fazer o que for. Se não prega, não faz nada. Pregar é a maior responsabilidade do ministério pastoral. É por isso que o pastor dá a sua vida, estuda, corre atrás, lê, dia inteiro, irmãos, lendo, dia inteiro estudando. Ontem eu cheguei na igreja por volta de 8 horas da manhã, porque tinha o culto às 4 da tarde. Na sexta-feira cheguei aqui também por volta, pouco antes das 8, estava a rua toda alagada, inclusive, porque choveu a noite toda, e fui embora às 11 horas da noite, o dia inteiro estudando para fazer a mensagem, o dia inteiro. Deus seja louvado por isso. Pois bem, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Cristo, é por amor a Ele. Então o tema nesta manhã: que beleza, hein, Absalão? Quem vê cara, não vê coração. Olha, é preciso ler esse nome certo, Absalão. Então daqui a pouco vamos ter irmãos dizendo: olha, a Bíblia me mandou abrir um salão, eu vou abrir um salão. Não é abre salão, é um Absalão de beleza, porque diz que Absalão era um homem muito belo, afirmava essa questão da beleza de Absalão pela superficialidade dele, assim como Saul também, era um homem forte, grande, mas nunca se tornou um grande rei. Era um rei grande, nunca foi um grande rei. Absalão é um Absalão de beleza, mas fútil. Diz que o cabelo dele pesava 2,4 kg, amado. Você imagina um cabelo de 2,4 kg. O quê? Raspava-lhe o cabelo, amado. Dá o cabelo de oferta aí, irmão. Porque, na verdade, os estudiosos dizem que havia uma prática que eles pegavam prata, trituravam em pó e jogavam a prata no cabelo para brilhar. Então, misturado com a cabeleira de Absalão, e a prata pesava 2,4 kg. Foi o novo Sansão, foi Absalão. Vamos ouvir a voz de Deus. Deus tem coisas grandes. Aqui eu estou falando do cabelo grande, alguns irmãos estão dizendo amém, Senhor, amém, Senhor. Deus seja louvado nas alturas. Vamos lá, 2 Samuel capítulo 14, versículos 1 a 14. Vamos fazer a leitura, e hoje vamos pegar o capítulo 14 e 15, então vamos ler esses 14 versículos para dar um entendimento do capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Você sabe que no capítulo 13, Absalão matou Aminon e fugiu para Gesur, seu avô materno, e ficou lá em Gesur há cerca de 3 anos como fugitivo. Mas então Joabe, que era comandante do exército de Davi, armou uma situação para fazer com que Absalão voltasse, porque Joabe estava com receio que a dinastia estivesse sofrendo risco, porque na opinião dele, Absalão era o melhor candidato. Então ele queria que Absalão voltasse. E é assim que começa o capítulo 14. Percebendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia, sábia entre aspas. Ele disse: finge que estás profundamente triste, põe vestidos de luto, não te unjas com óleo, e sê como uma mulher que há muitos dias está de luto
por algum morto. Apresenta-te ao rei e fala-lhe tais palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei, e inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse: salva-me, ó rei. Perguntou-lhe o rei: que tens? Ela respondeu: sou mulher viúva, morreu meu marido. Tinha tua serva 2 filhos, olha aí, os quais brigaram entre si no campo, e não houve quem os apartasse. Um feriu ao outro e o matou. Eis que toda a parentela se levantou contra a tua serva e disseram: dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos, em vingança da vida de quem ele matou, e para que destruamos também o herdeiro. Assim apagarão a última brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem sobrevivente na terra. Disse o rei à mulher: vai para a tua casa, e eu darei ordens a teu respeito. Disse a mulher tecoíta ao rei: a culpa, ó rei meu senhor, caia sobre mim e sobre a casa de meu pai. O rei, porém, o seu trono seja inocente. Disse o rei: quem falar contra ti, traza-mo a mim, e nunca mais te tocará. Disse ela: ora, lembra-te, ó rei do Senhor teu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem a matar e a exterminar meu filho. Respondeu Davi: tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nenhum só dos cabelos do teu filho. Então disse a mulher: permite que a tua serva fale uma palavra contigo, ó rei meu senhor. Disse ele: fala. Então agora no versículo 13 e 14, ela vai dizer a verdade. O que realmente está por trás daquela historinha ali. Prosseguiu a mulher: por que pensas tu de outro modo contra o povo de Deus? Pois em pronunciando o rei esse juízo, condena-se a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu filho desterrado a Absalão. Porque temos de morrer e somos como águas derramadas na terra que já não pode se juntar. Veja isto aqui, amado, é de arrepiar. Pois Deus não tira a vida, mas cogita meios para que o banido não permaneça arrojado de sua presença. O que esta mulher falou parece difícil de responder, mas é uma meia verdade. E uma meia verdade aplicada no contexto errado gera uma grande mentira. Porque quando pensamos a verdade, Deus cria meios para que o pecador e o banido se aproximem. Mas vamos entender como é que Deus faz isso, irmãos. Não é de qualquer maneira. E esta mulher falou uma meia verdade. Então você entendeu que a historinha significava, na verdade, Absalão e Aminon. Absalão matou Aminon, foi banido. Davi não queria que Absalão voltasse. Ela criou uma história de que o irmão matou outro, agora querem matar esse irmão. E Davi disse: ninguém vai tocar nele. Se ninguém toca nesse filho aqui, por que você não quer fazer a mesma coisa com Absalão? E aí vamos entender o que Deus vai falar para o seu povo. Vamos orar a Deus. Pai amado, a sua palavra é profundamente sábia. A sua palavra contém a sabedoria de Deus. Que os nossos pensamentos, nossas experiências, nossa vida humana não pode exprimir, não pode entender. Portanto, ó Pai, é pela graça da iluminação dos olhos, pelo Espírito de Deus, que nós contamos nesta hora que o Teu Espírito nos dê entendimento da palavra, para que possamos tirar do bom tesouro coisas boas, enriquecer a vida espiritual, crescer em graça e em conhecimento, para que possamos ter solidez de vida com Deus, conhecer mais e mais as profundezas da tua alma, Senhor, do teu coração, e assim proceder sabiamente, estabelecer os fundamentos da nossa casa com sabedoria, e possamos educar filhos, criar família, ser exemplo para esposa, marido, filhos, pais,
onde estivermos inseridos na sociedade, do que é vida com Deus, do que é sabedoria cristã. Portanto, ó Pai, que o pregador desta manhã diminua, para que cresça o teu Espírito, Senhor, e fale ao seu povo, pois toda honra e toda glória pertence ao nome de Jesus. É assim que nós oramos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. E o povo amado de Deus diga amém, amém, amém. Louvado seja Deus, muito obrigado, bispo amada, em nome de Jesus. Santos, preciosos de Deus, família amada, mais do que vencedores em Cristo Jesus, chamados em Cristo para reinar e governar nesta terra. Aqueles que são casa firme, porque guerreiam as batalhas do Senhor Deus. Nós temos visto que as consequências do pecado de Davi começaram a aparecer no seu legado, mostrando assim a fragilização da família de Davi. Você se lembra que Davi cometeu um pecado gravíssimo? Ele tomou a mulher de outro, adulterou, colocou para ser morto seu marido e tentou colocar panos quentes e esconder tudo. Algo que, se perguntasse a qualquer um de nós, na fúria, mata ele, acaba com a vida dele. Mas Deus foi misericordioso em poupar a vida de Davi. Mas as consequências permaneceram como espada na sua casa. Então, esse legado começou a aparecer, a sua família frágil. E vimos no capítulo 13, fúria e maldade com a pessoa de Aminon, que causou um incesto, um estupro da sua própria irmã. Como ele ardilosamente preparou e cometeu tal ato esdrúxulo e pecaminoso. Também rebelião vai acontecer no reinado através de Absalão. E assim a profecia se cumpre, a espada se cumpre. Respondendo à pergunta, bispo, o que Davi viveu então era a disciplina de Deus, ou era Davi que era um pai ausente, não tinha o exemplo dentro de casa? As duas coisas. Tanto disciplina de Deus, porque Deus havia dito, a espada permanecerá, tanto quanto Davi não tinha um bom exemplo. Davi foi ausente, Davi não teve a estrutura para cumprir a justiça reta. E quando a justiça humana falha, o fruto não cai longe do pé. A pessoa acha que viver injustamente nada vai lhe acontecer. Tem uma hora que o fruto cai, e quando o fruto cai, não cai longe do pé, cai próximo da raiz. Então o Senhor garante que a sua justiça se cumpra, e entendemos que por vezes o faz permitindo que os filhos repitam os pecados dos pais. A própria terapia sistêmica familiar, se você em família tiver acesso a um profissional da área que faça esse tipo de terapia, ele vai mostrar para você que existem muitos casos repetidos na família. Vovô era alcoólatra, agora o filho também e o neto também. Não sei quem era adúltero, gostava dessa coisa de pornografia, de lascívia, de adultério, agora também o filho está seguindo o mesmo caminho. Então, isso não é uma regra, mas por vezes isso acontece na família. Então existe uma promessa, fazendo uma interpolação textual, você pode segurar aí o texto básico, mas em Isaías, capítulo 61, versículo 1 a 4, o profeta Isaías diz assim na palavra do Senhor: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados,
Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação e a pôr em liberdade os algemados. Que promessa, eu recebo esta palavra. E a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Você está recebendo toda esta palavra na sua vida, amado? Isso é para nós. Agora, olha o versículo 4 e note algo importante aqui. Ele diz assim: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas, o quê? De geração em geração. A palavra diz que os pais comem uvas verdes e os filhos, os dentes dos filhos se embotam, quebram. Amada igreja, eu quero declarar na vida do povo cristão, aqueles que receberam Jesus na sua vida e buscam viver a sabedoria da palavra, que todo pecado, maldição ou problema seja quebrado da tua família através da tua vida, amado. Que todo intento maligno que vem destruindo de geração em geração, o alcoolismo de geração em geração, a pornografia de geração em geração, o adultério de geração em geração, a mentira, o ódio, a contenda, a briga, a vontade de matar, de pegar a faca de geração em geração, as gritarias, as blasfêmias de geração em geração, seja quebrado da tua família através da tua vida. Que através de você, toda a tua família, ascendentes e descendentes, sejam abençoados com o crente Abraão. Receba esta palavra, amado. Que a mesma bênção prometida a Abraão chegue na tua família, chegue na tua vida, chegue ao teu casamento, chegue à vida dos teus filhos. E que você possa dizer também, como disse o profeta Isaías: e todos vejam, reconheçam e saibam que foi a boa mão de Deus quem fez esta obra na minha família. Ele nos livrou da maldição do pecado. Aleluia! Santo é o Senhor. Ele nos livrou da raiz, Ele nos livrou da maldição, Ele nos livrou do pecado para o louvor da sua glória. Então isso é importante nós sabermos, amados, os dois lados da moeda. Porque às vezes as coisas acontecem e a pessoa não sabe por quê. Por que que na minha família sempre foi assim? Parece que a minha família sempre foi assim. Já a família do meu vizinho, já a família de um primo, já a família de um conhecido, isso é diferente. Por que na minha família as coisas sempre foram assim? Amado, quando nós estamos conscientes do diagnóstico, de onde o Satanás trabalha, e nós vamos terminar a mensagem mostrando isso, para que Satanás não alcance vantagem, você tem que estar consciente. A principal coisa que Satanás quer é que as pessoas pensem que ele não está nem aí, que ele não faz nada, que ele não existe, porque ele trabalha camuflado. Se ele aparecer com um chifrinho, um rabinho de seta, uma pata rachada, você vai dizer: sai de retro, Satanás. Agora, se ele aparecer maquiado, com um batonzinho assim, uma boquinha com botox e não sei o que, você, que diabinho bonito, as diabetes. Aí a pessoa entra nas diabetes e nem sabe. Então nós vamos saber identificar as estratégias de Satanás para não cair nelas e dizer: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não é verdade? Então, esse foi um dos erros de Davi. Ele achou que estava imune ao pecado, e na sua ociosidade ele viu o que não devia, cobiçou o que não devia, furtou o que não era dele, cometeu pecados terríveis, e a espada, como consequência, veio na vida do filho recém-nascido,
na vida de Aminon, na vida de Absalão e depois na época de Salomão também. Então, a ovelha amada, igreja, quando a justiça humana falha, certamente a justiça de Deus não vai falhar. E muitas das vezes o resultado vem. Mentira tem perna curta, fruto cai próximo do pé. Então Davi, com o seu pecado, da maneira como foi, ele plantou sementes que viriam a brotar posteriormente na sua família. Note que a lascívia desenfreada e o abuso de poder que ele demonstrou no caso de Batseba apareceram em Aminon. A mesma paixão desenfreada veio sobre Aminon, que se enamorou de Tamar, sua irmã, de tal maneira que ele ficou doente, ele adoeceu. Aí o seu amigo Jonadab, sempre tem um amiguinho infeliz nessa hora, e quem tem amigo assim nem precisa de inimigo, falou assim: não, nós vamos montar uma estratégia, cara, e você vai conseguir fazer o que você quer. Finge lá que está doente, manda recado. Davi mandou chamar Tamar. Aí quando estava lá, ele deitadão: não quero comer nada, tira todo mundo daqui, deixa só eu e minha irmã. E quando ficaram sozinhos, pronto, consumou o estupro, o incesto e pecou. Depois esse reflexo também do outro pecado de Davi, porque assim como a dissimulação e a capacidade de assassinar que Davi demonstrou em relação a Urias, apareceu em Absalão. Absalão ficou 2 anos quietinho, porque Absalão odiava Aminon, não falou nada, estuprou minha irmã, não falou nada, ficou quietinho. Amado, cachorro que late não morde, lata vazia que faz barulho. Ele ficou na dele, caladinho, não fazia nada. 2 anos se passaram, poeira baixou, todo mundo esqueceu. Ele: papai, fala, meu filho, deixa a gente fazer um churrasquinho ali, a gente vai levar a galera e tal, a família toda vai, tudo por minha conta. Não, meu filho, não, nós vamos descer pesado. Papai, deixa, não, vamos ser pesado. Tá bom, já que o senhor não quer que ninguém vá, ninguém precisa ir, mas Aminon vai, deixa Aminon ir. Tá bom. Enviou Aminon para a própria morte. Assim como ele enviou Urias para a morte, sem saber, Davi enviou seu filho Aminon para ser morto por Urias, por Absalão. Então, família amada, que nós estejamos vigilantes. Você se lembra das nécias, noivas nécias, que saíram sem levar azeite à lamparina? Não tem problema, isso aqui está legal. Não tem problema eu ser igual ao mundo. Não tem problema eu fazer. Estavam sem azeite na lamparina. Tem uma hora, amado, que a coisa acontece. Ninguém coloca na agenda uma tragédia. Você veja agora em Minas Gerais, no Capitólio, estavam lá todos em passeio, um momento de família, momento de alegria, momento de comunhão, de festa, tudo bem, tudo normal. De repente cai um cânion, 4 barcos são afetados, pelo menos 7 mortos. Como estava a vida desses que partiram com Deus? Não sabemos, só Deus é que sabe. Vamos orar agora pela família, para que todos sejam consolados, tamanha é a tragédia. Mas assim também é a vinda do Filho de Deus, do Filho do homem. Ninguém sabe o dia nem a hora, e todos vão estar dando-se em casamento, como diz a palavra, sabe, festejando, e de repente o sinal do Filho do homem virá. Vigilância na vida espiritual, amado. Eu declaro sabedoria de Deus na sua vida, amado. Sabedoria. Porque na casa de Davi, amado, o narrador mostra que a sabedoria foi invertida. Você veja que Jonadab foi, no capítulo anterior, Jonadab foi retratado como alguém sagaz. Porque disse: Aminon, você está emagrecendo muito, o que aconteceu com você? E armou o plano. Agora diz que Joabe mandou chamar uma tecoíta, uma mulher sábia, para armar um outro plano para Davi. Só que é uma sabedoria terrena, demoníaca e carnal.
Às vezes você se coloca do lado de alguém no mundo, fala uma parceria, tem uma amizade que é muito legal, é muito legal, amigão, sabe, é o amigo do copo, ele é maneiro, ele é gente boa, hang loose. E o cara está te levando para o abismo, amado. Eu prefiro ser careta e ser servo de Deus e ter a bênção de Deus na minha vida, amado. Então, a ideia central do texto em tela, capítulo 14 e 15, primeira parte do capítulo 15, é para que nós entendamos que deixar de fazer o que é justo pode trazer sérias repercussões pessoais. Deixar de fazer o que é justo, deixar de obedecer a Deus, deixar de praticar a palavra, deixar de honrar a Deus e a palavra, os princípios espirituais, podem trazer consequências sérias. Amados, todas as vezes que as ovelhas vierem aqui pedir oração, bota a mão na cabeça, ora, vamos para o gabinete, 5 horas de gabinete. Amado, os pastores nunca vão negar isso. O pastor nunca vai negar aconselhamento, oração. Mas o que adianta aconselhamento, oração, isso, aquilo, se a pessoa não praticar a palavra? Certa vez eu lembro uma jovem em Botafogo que me pediu conselho. Pastor, eu preciso de um conselho. Vou noivar com uma pessoa. Ele é macumbeiro, ele faz trabalho, ele corta a cabeça de galinha, ele chupa sangue do bode, ele pula cemitério à meia-noite, assim, casa ou não casa? Não casa. Não casa. Isso é julgo desigual. Não casa. Bispo, eu realmente não suporto essas coisas de, sabe, macumba, não entra, mas ele é tão bonzinho. Não casa. Antes de casar, já se amigou, foi lá morar na mesma casa. Juntaram os trapinhos, fizeram lá a oficialização civil. De repente, num dia ela acorda, faz a faxina da casa, e quando estava varrendo debaixo da cama do leito onde dormiam, um trabalho de macumba cheio de pipoca. Ela ficou aterrorizada. Ela saiu correndo de casa, batendo as portas, surtou, se separou, aí veio fazer o quê? Gabinete. Pastor, eu não imagina. Eu não imagino? Tá bom, pode continuar. O senhor não imagina, pastor, tinha um trabalho de pipoca, parecia até pipoca de cinema. Eu perguntei se era para fazer filme de cinema, ele disse que não, que era trabalho mesmo. Me separei. Tá bom, irmão, o que a irmã deseja? Que a gente ore pela sua vida? Tá bom, vamos orar, amém, graça e paz. Sabe, as consequências vêm, irmão. Sabe que a pessoa tem chulé, você não suporta chulé, então não casa. Mas bafo eu suporto, então casa com quem tem bafo. É verdade? Agora, antes de dizer sim, você tem que avaliar. Porque depois que disse sim, não adianta ficar chorando leite derramado. Então, ouça, amada ovelhinha, vamos buscar a reta justiça da palavra. Diga amém por isso. Vamos buscar andar em linha com a reta justiça da palavra, para a glória do Senhor. Porque deixar de fazê-lo traz repercussões negativas para a vida pessoal. Então, depois que Absalão matou Aminon, ele fugiu para o seu avô materno, ficou lá 3 anos. Joabe tentou criar essa situação no capítulo 14, chamou a Tecoíta, armou lá, mas Davi estava reticente, permitiu que Absalão voltasse para Jerusalém, mas foi empurrando a situação com a barriga. Absalão ficou 2 anos em Jerusalém sem olhar o rosto do pai, sem ter resolução nenhuma. Você sabe o que isso significa, amado? Significa que Davi gostava de procrastinar coisas sérias que tinham que ser resolvidas. Amado, não procrastine coisas sérias na vida. A
pessoa tem lá uma situação para resolver e fica procrastinando. Essa procrastinação não vai fazer bem, não vai resolver. Amado, se tempo, simplesmente pelo tempo, curasse tudo, não tinha doentes no mundo. Veio aqui agora uma diabetes, tá bom, vamos dar tempo, daqui a 2 anos você vai estar curado da diabetes. Não vai estar curado da diabetes. Para de comer doce igual a formiga. Não é assim? Se tempo curasse tudo, amado, era muito fácil. Agora eu quero lhe dizer uma coisa, amado. Não procrastine questões importantes, amado. A falta de decisão já é uma decisão. A decisão de não decidir. Entendeu? Não quero dar uma de Dilma Rousseff aqui, ficar falando coisas assim, catando vento. Mas é mais ou menos isso. Brincando, não estou falando nada de política, brincando com essas formas de falar. Mas a decisão de não decidir já é uma decisão. Você está decidindo ficar parado. Então, ovelhinha, semelhantemente na situação com Aminon, Davi deveria ter agido conforme a lei. Espera aí, Aminon estuprou a irmã? O que a lei dizia? Pescocinho. Acaba com o cara, lei de talião. Davi deixou a coisa seguir. Davi permitiu que a coisa rolasse de forma desgovernada. Não teve nenhuma punição, mago. Nenhuma, nada, zero. A irmã dele perdeu a vida ali. Como é que ela iria casar depois? Como é que ela viveria depois? Foi envergonhada. Não teve nenhuma disciplina. O que é que isso deu espaço? Absalão matou o irmão. Olha aí o que a procrastinação abre porta para fazer. Então essas coisas acontecem quando a pessoa não quer, como diz o ditado, colocar a mão em casa de marimbondo. Você ouviu essa expressão? Não quer colocar a mão em casa de marimbondo, ela vai arrastando com a barriga, faz, mas não faz, aceita Absalão, mas não aceita, a coisa fica lá, meio banho-maria, e Apocalipse diz isso na vida espiritual: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque você não é quente e você também não é frio, você é morno. Ora, mas não ora, é crente, mas não é, fala de Jesus, mas não fala, sabe, é mais ou menos. Às vezes os amiguinhos vizinhos nem sabem que é cristão, está lá na academia, nem ninguém sabe que é cristão, sabe, você quer passar uma imagem de muito espertinho, o cara do cego, tudo bonitinho, ninguém sabe que você é crente, legal, aí chega na igreja, extrema espiritualidade, irmão, paz do Senhor, irmão, glória a Deus, aleluia, santo a Deus, e no mundo está lá, e aí a vida é morna espiritualmente falando. E aí você bate na porta do céu, tem lá um teto bronze na sua cabeça. Amado, é tempo de você dizer: eu sou de Jesus e ponto final. É tempo. Então, nós podemos dizer de Absalão que ele era um filho pródigo que retornou ao lar, porém apenas de corpo e não de alma. Porque o filho pródigo do Novo Testamento, quando voltou, a Bíblia diz assim: caindo em si, disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, lhe direi: pai, pequei contra os céus e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Ele caiu em si, ele voltou com as próprias pernas, ele queria reconciliação com o pai, ele voltou de corpo e alma. Absalão voltou apenas de corpo, mas a alma continuou no mundo. Ele voltou por uma estratégia de Joabe. Joabe achava que ele era o cara, o bambambam, seria a continuidade. Depois mandou botar fogo na própria casa de Joabe. E Joabe falou assim: trouxe você de volta, mas agora vou deixar as coisas acontecerem. Davi ficou empurrando com a barriga. Absalão falou: Joabe, vem aqui, eu tenho que ver meu pai. E aí, porque ele queria o interesse do reino, Joabe ficou na dele. Vai ficar na sua? Queima a casa de Joabe. Queimou a casa do cara. Então você nota que os frutos mostram quem é a pessoa. Não adianta, amado, diante de Deus nós temos uma aparência. Deus está vendo os frutos que você está brotando na vida.
Deus está olhando o coração. Então, ovelhinha, Absalão era um homem de rebelião, era um homem de conspiração. Ao contrário do que poderíamos imaginar, de que o problema na vida de Davi, para levar paz ao reino, seriam os filisteus, seriam as guerras. Amado, o grande problema de Davi para dar paz ao reino estava na sua própria casa, na sua própria residência. Muitas das vezes é esta a realidade de grande parte de nós. Às vezes a casa da pessoa é um palco de boxe. A pessoa entra dentro de casa, já pega a luva de boxe, já entra com a luva pronta. Quinto round, e briga em cima de briga. Acorda de manhã, já está brigando. Vai dormir à noite, debaixo de briga. E fica assim, amado, o sol se pondo sobre a sua ira. 2 anos lá, o sol se pondo sobre a ira. Eu vou lhe dizer uma coisa, ovelhinha amada: zera tudo, libera o coração, perdoa a quem tem consciência do perdão. Se ela não quer o perdão, você libera o coração e viva a tua vida com Deus em paz. Porque eu vou lhe dizer uma coisa: mais vale zerar os ponteiros, começar o ano de 2022 bem com Deus, do que ficar arrastando, deixando o sol se pôr sobre a sua ira. Eu declaro que a tua casa viverá em paz em nome de Jesus. Você vai entrar no teu lar e vai sentir a presença de Deus no teu casamento, a presença de Deus na tua vida com os teus filhos, a presença de Deus trazendo os princípios da palavra de paz, de perdão, de amizade, de amor, para a glória do Senhor, amados. Então, em 2 Samuel 15, estamos no texto básico, diz assim a palavra, versículos de 1 a 6, 2 Samuel 15, 1 a 6, sempre quando é o texto básico ele fica mais vistoso. Diz assim a palavra: depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro. Depois que ele viu Davi falou: tá bom, vou te receber. Davi ainda o recebeu com um beijo, depois de 2 anos. Absalão, que era um homem de conspiração e guerra, invejoso, e o coração lá, por isso botamos o termo, que beleza, hein, o Absalão, porque ele era belo só por fora, mas por dentro só misericórdia. Aí diz lá a palavra: depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Olha isso. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz da terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E assim ele fazia o quê? Furtava o coração dos homens de Israel. Que terrível, amado. Esse homem parece até aqueles pessoas que se acham homem de Deus e adoram ficar pescando no aquário dos outros. Vive ligando para ovelhas de outro pastor: vem para a minha igreja, vem para a minha igreja, vem para a minha igreja, aqui é melhor, aqui é melhor, aqui é melhor. Amado, a obra de Deus deixa nas mãos do Senhor, porque é Deus quem guia, quem guarda, para a glória do seu nome, amado. Então diz que Absalão ficava lá na porta da cidade, porque a porta da cidade era, nesse tempo, era assim, a cidade era toda cercada e tinha uma porta de entrada. E normalmente na porta de entrada ficava lá o magistrado para julgar as causas, para ouvir as questões. E Absalão se pôs lá, um pouco antes da entrada, com 50 homens, carro, cavalo e tudo mais. Quando vinha alguém próximo, ele já pegava o cara, aliciava, beijava a mão, dizia que ele era o melhor do mundo, que a causa dele era mais reta, e que se ele fosse o rei, como ele levaria justiça para o reino. E furtou o coração de muitas pessoas.
Então, vezes por outra na caminhada da vida, nós percebemos que a beleza e a insensatez fazem parceria. Esse homem era belo, diz a palavra lá no versículos 25 a 27, a beleza de Absalão. Ele era belo, mas ele era insensato. Seus caminhos eram extraviados, eram tortos. Aqui, a beleza e a estética tentam tomar o lugar da ética. O comportamento de Absalão não tem decoro, não é minimamente adequado, não tem nenhuma ética. Ele fomenta, trabalhando conspiração dentro do reinado de Davi. Amado, se você quer crescer na vida, se você quer ser um bom profissional, se você quer ser um homem reconhecido, não conspire contra ninguém, não puxe o tapete de ninguém. Você não precisa diminuir o outro para se sentir grande. Você tem que superar a si mesmo, as suas próprias limitações e capacidades. Não seja arrogante, não seja estúpido. Faça o teu com sabedoria diante de Deus, e Deus vai te dar crescimento sólido na tua vida, amado. Deus vai abençoar ricamente os teus caminhos, te fará casa firme nessa terra, e ninguém poderá destruir para a glória do seu nome, amado. Receba esta palavra. Então, Absalão estava usando o nome de Deus para finalidades perversas. Estava ganhando espaço entre o povo porque era filho do rei, conspirando contra o próprio rei. E contava com a superficialidade de ser um homem muito belo. Então as pessoas olhavam a superficialidade dele e diziam: olha, Absalão, filho do rei, falando ali em nome de Deus, um homem forte, grande. Diz o texto bíblico que do alto da cabeça para os pés não tinha nenhum defeito. E as pessoas deixavam-se levar pelas aparências. Que beleza, hein, Absalão? Quem vê cara, não vê coração. Então, ovelhinha, precioso de Deus, versículo 7 a 12, diz assim a palavra do Senhor: ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei, olha lá, falando em nome de Deus agora, hein, usando o nome de Deus: deixa-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque morando em Jesur, na Síria, fez o teu servo um voto dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, se foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Vi, amado? Vê o que é uma trama satânica. Cara armou arapuca, furtando o coração das pessoas, chamando outros que nem sabiam para onde estavam indo. E a maioria da massa das pessoas vão para lugares e nem sabem o destino que estão tomando a sua vida espiritual. Versículo 12: também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi da cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Amado, quem é que disse que crescer em número é claramente sinal da bênção e do favor do Senhor? Aqui a conspirata de Absalão estava crescendo, estava se tornando poderosa, mas ele estava indo usando o nome de Deus para a sua conspiração maligna, para a rebeldia, levando espada para a casa de Davi. Então tudo isto é consequência de justiças que não foram praticadas. Aminon deveria de ter sido julgado, Absalão deveria de ter sido disciplinado e julgado. Depois, quando retornou de Jesus, ficou 2 anos Davi empurrando com a barriga. Depois mais 4 anos Davi sem ter lá os olhos que devia estar cuidando. Como é que o cara está lá na porta da cidade furtando o coração de todo mundo e Davi deixa a coisa correr frouxa?
Ou seja, para o reino eu tenho uma justiça, mas para os meus filhos, não, deixa, eles são muito inocentes, é todo mundo bom, todo mundo gente boa, e está tudo correndo frouxo. Então, deixar de fazer o que é justo não é sinal de misericórdia, é sinal de leniência e complacência com o pecado. Sabe que a pessoa quer sempre abrandar as coisas. Amado, você sabe que muitas dessas saidinhas de preso, o cara sai para nunca mais voltar. Aí você vê lá, a menina mata os pais ardilosamente, depois tem uma saidinha no dia de quem? No dia dos pais. Matou os pais, no dia dos pais tem uma saidinha. Ah, não. Presente dia dos pais que você matou. Terrível. A impunidade é a mãe da criminalidade. Então, amado, deixar de fazer justiça não é misericórdia, é leniência, é complacência. O resultado disso é uma conta grande para pagar. No caso de Davi, além de tudo que vimos sexta-feira, vemos agora a rebelião no reinado. Versículos de 13 a 16, diz a palavra do Senhor: então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não vos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso Senhor. Para tudo quanto determinar o rei nosso Senhor. Saiu o rei e todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem de sua casa. Amado, o cara que venceu Golias, venceu os filisteus, venceu os Gebonitas, venceu todo mundo, Amonita, o cara que fez justiça, o cara que conseguiu estabelecer paz por todos os lados, não conseguiu governar a sua casa. Não conseguiu governar bem a vida dos filhos. A espada estava lá, levando justiça de Deus, inclusive através do mau exemplo de Davi, inclusive através da leniência de Davi. Então note, respondendo à aparente difícil questão da mulher tecoíta, porque quando ela fala, a gente pensa, é verdade, Deus cria meios para aproximar a si o pecador. Não é verdade? Claro. É impossível não pensar no caso de Davi. Deus teve misericórdia, não acabou com a vida dele. De fato, Deus possibilita meios para reconciliar com eles aqueles que caíram. Porém, amado, Ele restaura aqueles que se arrependem e deixam os seus caminhos maus. Eu quero lhes dizer, inclusive para os teólogos equivocados que apagam o inferno, eu quero dizer, inferno existe. Inferno existe. E quem é que vai para o inferno? É quem não se arrepende, é quem não recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador. Enquanto está vivo, amado, Ele é um Pai de amor, Ele está aqui, todos são criaturas de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Todos na humanidade são criaturas de Deus. E quando eles creem na salvação de Jesus, se tornam filhos de Deus. Se a pessoa não creu, se a pessoa não recebeu Jesus, ela é uma criatura e não é filha. Se não se arrepender, eu quero dizer para todos que estão vindo, o inferno existe. E muitos só vão descobrir quando lá estiverem, onde haverá choro e ranger de dentes. E isso tem que ser pregado nos altares. Evangelismo não é só dizer Jesus te ama. Evangelismo é dizer Jesus pode te perdoar dos teus pecados, mas você tem que se arrepender dos seus pecados. Se você não se arrepende do pecado, então você diz que não precisa de um Salvador. Como tenho dito, vez por outra, Jesus não é apenas Salvador, Ele é o Senhor da minha vida também. Diga amém por isso, Jesus é o Senhor das nossas vidas. Então, amados, lembra-te, Davi reconheceu o seu pecado.
Davi confessou o seu pecado e deixou para trás o pecado. Se esta manhã aqueles que me ouvem deixam para trás o pecado, abandonam, cortam, jogam fora, se arrependem em Cristo Jesus, o recebem como Senhor e Salvador, eu quero lhe dizer que tu és uma nova criatura em Cristo Jesus, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. O pecado não mais gerará condenação e morte, porque Jesus morreu em teu favor, amado. Estás limpo. Veja que 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14 a 18 diz a palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aleluia! Ele disse até o 18: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Você veja, amado, se você tem orado e parece que tem um teto de bronze, ore, amado, pergunte a Deus: Senhor, se você está tranquilo, sabe que você está íntegro com Deus, caminha, amado. O justo também é perseguido. Mas se tem alguma áreazinha que você sabe que Deus está tocando no teu coração, abandona esta obra do pecado, deixa para trás. Quando assim o é, ele diz: os meus ouvidos estarão atentos à oração. Eu recebo esta palavra, amados, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, condição sine qua non, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Eu recebo esta palavra, amado. Esta manhã é mudança, é manhã de mudanças de vida, amado. É manhã de Deus tocar em áreas da tua vida que você não queria que fossem tocadas. Você se lembra quando Jesus chegou perante o túmulo de Lázaro e Marta disse: Senhor, já é de 4 dias, não mexa nessa pedra, já cheira mal. Ela não sabia que ela estava diante da ressurreição e da vida. Ela não sabia o poder que há no nome de Jesus, amado. Ele pode reverter esse processo. Ele pode reverter a mentira. Ele pode jogar por terra todo o mal. Ele pode fazer um milagre na tua vida nesta manhã, amado. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Ele é Senhor. Ele é rei. Então, ovelhinhas amadas, nesses 3 minutos, 4 minutos finais, a perversão da justiça na forma de leniência para com os malfeitores e impenitentes pode ser desastrosa. Não fique fazendo carinho no pecado. Às vezes a pessoa, quando isso acontece às vezes com uma pessoa que está com doenças graves. A pessoa às vezes quando está com câncer, às vezes ela pensa, há uma distorção, um distúrbio, ela diz: o câncer, meu amigo, o câncer. Ela fica amiga da doença. Mas que amiga de doença? Corta isso, joga por terra, amado. Amiga é Jesus na tua vida. Então essa perversão, esse distúrbio da leniência com os malfeitores e impenitentes pode ser desastrosa. A falha de Davi em deixar de aplicar a reta justiça àqueles que pecam e não se arrependem assombra o seu reino e a sua casa. Joabe assassinou Abner e foi apenas repreendido, não punido. Você se lembra? Esse Joabe que armou esse quadro com a tecoíta, vai lá, tecoíta, bota uma roupa de mulher de viúva, faz uma ceninha para a gente trazer para o salão de volta. Ele matou Abner, que era o chefe do rei, chefe do exército de Isbosete, filho de Saul. Ele matou Abner. Abner foi visitar a Davi para fazer a paz. Foi embora despedido por Davi em paz. Aí Joabe chegou e falou: Davi, o que você fez? Você está louco, homem? Você não sabe que ele veio aqui para vigiar o teu reino?
saiu na surdina, mandou chamar Abner de novo. Quando Abner veio, ele feriu e matou, ferindo no estômago. O que é que Davi fez? Nada, só puniu verbalmente. Aminon estuprou a irmã Tamar e nada foi feito. Absalão matou Aminon. Joabe joga panos quentes e Davi deixa para lá. A aplicação da justiça também é um ato de misericórdia. Diga glória a Deus, eu creio nisto. Amado, se você não educa seus filhos, diz Isamitiba, um grande ensinamento desta área, pode esperar que ele será um drogado. Pode esperar. Se você não educa seus filhos, diz Salomão, ele será a vergonha da mãe. A vara de disciplina é para dar caminhos retos aos pés. Então a aplicação da justiça também é um ato de misericórdia. Ela impede que o pecador continue criando um rastro de destruição onde passa. Contribui para a restauração do próprio pecador. Isto é, quando ele se arrepende. Como foi o caso de Davi. Absalão tinha tudo para dar certo. Tudo nas mãos. Mas ele escolheu o caminho errado. Não é vítima da sociedade. Ele escolheu o caminho errado. Já Davi, um homem capaz de vencer os piores inimigos e fazer grandes tratados internacionais, perdeu assim as rédeas da própria casa. Deixou as coisas chegarem ao ponto que chegaram, por quê? Falta de exemplo pessoal, falta de segmento da reta justiça dentro de casa. Justiça para o reino, mas não justiça na minha casa. As coisas correram frouxas. De maneira que eu concluo com esses pensamentos. A reta justiça não foi aplicada ao impenitente Joabe. Consequência, permaneceu num cargo influente e é uma figura importante na restauração de Absalão. Uma decisão que se mostrou temporariamente calamitosa para o rei. Ditado carioquês: criou serpente para ser picado por ela. Ou é igual criar um leopardo, um leão. No início é bonitinho, vê aquele trocinho, parece um bichinho de pelúcia. Depois ele vira um bicho grandão que pode te devorar. Cuidado. Segundo lugar, a reta justiça não foi aplicada ao impenitente Aminon pelo estupro da irmã. Consequência, deu tempo de Absalão elocubrar o pecado, dar à luz ao pecado, cometer homicídio, considerar Davi injusto, fato esse parcialmente correto, mas que somado à sua própria arrogância pessoal, Absalão então instaura uma guerra civil no reino. A reta justiça não foi aplicada ao impenitente Absalão, fazendo novamente Davi um fugitivo sem rumo na vida. Perdeu as estribeiras. O grande rei, cuja promessa é receber casa firme, tem uma espada no meio da sua casa. Perde as estruturas da sua família, de maneira que nós pegamos o seu exemplo para dizer: em Cristo Jesus recebemos a sua graça e misericórdia, aplicamos a verdadeira justiça, que é a reta justiça da palavra, e rogamos a Cristo que restaure os pecadores arrependidos. E assim podemos declarar para a nação brasileira, para a igreja de Cristo nessa terra, para o nosso ministério e cada família representada em Cristo, pela sabedoria da palavra, pela reta justiça do Senhor, ainda que haja disciplina, casa firme para o povo de Deus. Os ventos soprarão, mas a casa ficará de pé. O rio virá com força, mas não poderá derrubar as tuas estruturas. E no final, grande alegria haverá, porque a tua casa vai ficar de pé. Assim, ovelhinha amada, o objetivo maior do Evangelho, a palavra do Evangelho, Deus, Jesus, morto na cruz, e a ação da igreja no mundo, a maior visão e ação é a restauração dos infratores. Deus cria meios para aproximar de si os pecadores e restaurá-los. Diga amém, esta é uma grande verdade. Porém, Ele restaura a vida de pecadores arrependidos.
arrependidos. Não faça amizade com pecados. Não tenha pecado de estimação. O pecado, uma vez dada à luz, gera morte. Tu não vais perder a salvação. Diga glória a Deus por isso, que salvação não se perde. Mas se os filhos desprezarem a minha lei, não andarem nos meus juízos, não seguirem os meus decretos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites as suas iniquidades. Deus disciplina. Diga glória a Deus por isso. Então, amado, eu termino dizendo que a restauração do evangelho acontece quando o pecador reconhece seu pecado, quando ele se arrepende e quando ele se volta para Deus. E há ocasiões que essa restauração só acontece quando a reta justiça da disciplina de Deus é aplicada. Quantas pessoas só conhecem Jesus no leito de enfermidade? Quantas pessoas só se dobram a Jesus quando tudo está de mal a pior? É quase, entre aspas, é quase uma regra. Grande parte de nós chegou à igreja de Jesus assim. E quando já está no reino de Deus, e está praticando erros e pecados, e está lá com o coraçãozinho duro, eu termino com 3 passagens fazendo a leitura. 1 Coríntios 5:11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for o quê? Impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais os de dentro? Versículo 13. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Conselho paulino, hein? Titio Paulo. Capítulo 2, versículo 5, segundo aos Coríntios. Ora, até o versículo 11. Se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, ou seja, existe disciplina. Igreja não é bagunça, igreja não é balela, existe disciplina na casa do Senhor. Pois ele diz, de modo que deveis, pelo contrário, perdoá-lo e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por o quê? Então quer dizer que quando você disciplina um pecador, que ele realmente se arrependeu, ele fica triste. Ele não fica, estou nem aí para a igreja, estou nem aí para a obra do Senhor, estou nem aí para ninguém, mas eu estou nem aí, não está arrependido. Mas quando você vê, o cara ficou triste, o cara está sentindo o negócio. Vamos lá, vamos abraçar, vamos restaurar a vida desse irmão. Versículo 8 diz assim, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Para quê? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Amado, eu declaro disciplina, perdão e amor, para que Deus seja glorificado. E eu termino com Hebreus capítulo 12, versículo 10, que diz a palavra do Senhor, pois os nossos pais corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, Deus porém nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos o quê? Participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, ovelhinha amada, restabelecei as mãos descaídas e joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes ele seja curado. Deus seja louvado, que assim seja, assim diz o Senhor.